Todo atendimento clínico, ele parte de uma queixa. Algo que está incomodando, algo que parece desencaixado, que de algum modo se apresenta disfuncional naquela relação. Às vezes são aspectos práticos e cotidianos, como aprender a dividir as obrigações dentro da relação, identificar e traçar metas e objetivos em comum, ou às vezes são aspectos mais profundos, como equilibrar as diferenças individuais dentro do relacionamento, como acabar com a competição, as demonstrações de força e superioridade emocional ou financeira, e muitas vezes são aspectos relacionais, como insegurança, ciúmes, mágoas. Algumas vezes o casal deseja desenvolver estratégias para fortalecer a união e manter o compromisso, melhorar a vida sexual, melhorar a qualidade geral do relacionamento, entender as necessidades um do outro. Acontece que em todas elas há um ponto em comum, um ponto de partida, uma queixa, algo que não está funcionando muito bem ali. A queixa ocupa o espaço da fala nas nossas primeiras sessões de psicoterapia e ela precisa ser acolhida até esvaziar. Ainda não é a mobilização para a compreensão do que de fato está acontecendo, mas é o iniciar do processo de resolução do problema, a questão que se apresenta. Quando nós damos o primeiro passo para reflexão, para refletir sobre o que está acontecendo, nós iniciamos a fase de imersão na demanda da questão a ser resolvida. Demanda é a necessidade essencial de algo. Exige então uma ampliação de pensamento sistêmico, como se conseguíssemos nos distanciar do problema e dar um giro de 360 graus para voltar à situação com um ponto de vista diferente. E vale lembrar que um ponto de vista é sempre e apenas a vista de um único ponto. Invariavelmente, no setting terapêutico, essa é a interlocução, a dinâmica entre casal e terapeuta. Esvaziar a queixa, aceitar o convite para analisar as diferentes perspectivas sobre a demanda do que está acontecendo, tecer possibilidades de análise sobre a postura da outra pessoa envolvida na situação e tecer as possibilidades dentro de si mesmo a partir da ampliação dos pontos de vista. Voltar então à situação e pensar nas estratégias com clareza e comunicação necessária. O primeiro passo para o diálogo consciente, então, ele segue um simples roteiro. O que eu desejo pontuar, focar no que é fundamental, deixar claro ao outro. Por que é importante que ele compreenda esse ponto, que ela compreenda esse ponto. Clareza sobre os desdobramentos positivos a partir dessa compreensão. E como e quando pontuar. Muitas vezes a gente chega no ponto da aplicação da comunicação. E ali há uma dificuldade em visualizar o diálogo acontecendo de uma forma fluida. Até porque muitas vezes a comunicação por si só, na maioria das vezes, se não na quase totalidade, tem sido a maior fonte de conflitos nas relações. Eu, Luísa, sempre li muito e há muito tempo eu já tinha me deparado com uma crônica de Rubem Alves, em seu livro Retorno Eterno, em que o diálogo ele é representado no jogo de tênis e no jogo de frescobol. Eu particularmente sempre gostei de esportes também, sendo que o tênis era o principal deles. E de um tempo para cá, eu passei a evitar esportes que envolviam alguma espécie de competição, vitória, derrota, por considerar que a competição é a raiz de inúmeras mazelas, desde o sistema político-econômico à constituição do nosso self e identidade do indivíduo. A competição ela constitui um elemento de separação, alienação, sofrimento e rebaixamento de empatia, mas isso é um assunto para outra pauta. Então foi aí que eu descobri o frescobol como um esporte. Quase sempre que eu agora estou julgando, eu me lembro daquela crônica e eu fico fazendo analogias com as minhas relações de trabalho, familiares, enfim. Então agora eu vou compartilhar com você para que você, ainda que não tenha oportunidade ou interesse no esporte, frescobol em si, mas você possa fazer as suas próprias analogias enquanto me escuta.
A princípio, os dois jogos, o tênis e o frescobol, eles se parecem muito em seus elementos constituintes. Temos uma bolinha e raquetes. E é isso. Aí as semelhanças terminam. A partir daí, os jogos, as maneiras e os objetivos de se jogar são completamente distintos. O tênis exige uma quadra, uma rede no meio que demarca os territórios de cada jogador. E ao pisar na quadra, eles se tornam adversários. Ao decidir quem faz o primeiro saque, ou seja, quem vai arremessar a primeira bola, a primeira palavra, tocar num assunto desconfortável que precisa ser arremessado, por exemplo. E quem recebe a bola no território adversário tende a fazer um esforço para alcançar a bola e então devolvê-la. E assim segue o jogo, onde notamos acrobacias, técnicas, foco em atingir a bola de um modo a dificultar para o adversário ter um êxito em fazer a sua jogada. O objetivo dos adversários do tênis é conseguir marcar pontos, conquistar vantagens para o próximo saque, vencer games, partidas valendo um ranking classificatório, por exemplo. O seu objetivo é derrotar o adversário e a sua derrota se revela no seu erro. O outro, ele foi incapaz de devolver a bola. Então joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para lá que ele vai dirigir a sua batida. O prazer do tênis, ele se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar porque o adversário ele foi colocado fora de jogo. Ele termina sempre com a alegria de um e a tristeza de outro. Os relacionamentos onde os parceiros estão a jogar tênis são uma fonte de raiva, ressentimentos, mágoas e dor. E diferentemente do esporte, nos relacionamentos, mesmo quem ganha, sempre perde. Agora vamos ao frescobol. A gente tem a bolinha, as raquetes e os jogadores. Só que eles não são adversários. Não é preciso uma quadra, uma rede. A gente pode jogar frescobol na praia, no gramado, no parque, na rua ou no quintal da nossa casa. A intenção do jogo de frescobol é passar um tempo juntos, de maneira lúdica, jogando bolinha. O diálogo, para lá e para cá. Passarmos um tempo juntos, trocando bolinhas, ideias, compartilhando uma cumplicidade. Quais são os esforços, então, que nós observamos em um jogo de frescobol? Cada jogador se estica todo, se esforça para devolver a bolinha para o outro, em movimentos e ângulos que facilitem ao parceiro jogador alcançar a bola. Se a gente lança mal, a gente vai pedir desculpa. O outro pega a bola e reinicia o movimento. Bolinha para cá, bolinha para lá. É um movimento lúdico, uma parceria gostosa, que pode ser chamada de um diálogo saudável em um relacionamento. E a conversa de vocês devem ser como um jogo de frescobol, em que vocês arremessam um convite para algo ser compartilhado, expressado por um e depois pelo outro, uma troca de ideias, pontos de vista e contrapontos nas divergências. Tudo em um relacionamento é transitório. Mas as relações que desafiam o tempo são as construídas sobre a arte de jogar frescobol. Lidar com a diferença a partir de um ponto de respeito profundo não é só uma arte, é amor.